Boa noite, boa tarde, bom dia. Fala galera, seja bem-vindo ao podcast do Crefito 11. O Crefito 11 vai lá e fala. O podcast que chega para cutucar, provocar e, claro, fortalecer as nossas profissões de fisioterapeuta e terapeuta ocupacional. Por aqui, a ideia é trocar ideia. A ideia é trocar ideia, olha aí a redundância, sobre temas relevantes, polêmicos ou não, porque a fisioterapia e a terapia ocupacional precisam estar em pauta. Então vamos lá falar sobre o que realmente importa. Antes de mais nada, apresentar aqui os nossos convidados. Fernando Lima, que é fisioterapeuta, Fernando Bezerra Lima, fisioterapeuta formado pela Universidade Católica de Brasília, primeira turma, em 1940 e quanto? 97. Brincadeira. 1997, sócio proprietário da empresa Qualifísio, há 20 anos no mercado de hospitalar de Brasília, né? De serviços hospitalares, MBA em Gestão Empresarial pela FGV e atualmente está na diretoria executiva da Federação Nacional De empresas de de Empresas de fisioterapia. Fisioterapia. E do outro lado, apresentando aqui o combatente brincadeira, o nosso representante de sindicato, né, Glaucio Roberto, Isso. de que mesmo? Santana de Jesus. Santana de Jesus, que é lá da Bahia, né, do presidente do sindicato dos fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais Sinfito Bahia. É também conselheiro federal, fisioterapeuta há mais de 15 anos, trabalha também em rede hospitalar, atendimento de pessoas no âmbito domiciliar lá no estado da Bahia. Então, muito bem-vindos, né? A ideia hoje é a gente trocar umas experiências, umas ideias sobre piso salarial. Uau. Piso salarial, Nara. Esqueceu de mim? Não, Nara. Chamei Nara já para falar. Estou aqui com a minha colega Nara, conselheira do Crefito 11, está aqui comigo dividindo E hoje essa com missão. dois chapéus. Dois chapéus? Como assim, Nara? Dois chapéus. Hoje eu estou como conselheira, mas terá momentos que eu também estarei aqui representando as empresas, afinal de contas sou empresária, como todos sabem, né? Então vim aqui para dar minha opinião também hoje. É isso aí. Estou cercado. Tá cercado. Hoje você está cara. cercado. Não, que isso. Vamos entrar aí, vamos assistir os nossos consensos. Porque piso salarial é um tema que está muito em alta no âmbito do sistema, né? A gente está com um projeto de lei aí que avançou bastante, nunca avançou tanto, né, na tramitação nas casas legislativas, tanto na Câmara Federal, agora está no Senado, né? E está mais próximo do que nunca de se tornar a realidade. O piso nacional, né, da fisioterapia e da terapia ocupacional. Mas antes de mais nada, é importante esclarecer para você aí que está em casa, nosso telespectador, que Você aí da telinha? você aí da telinha, o que é piso salarial, né? Uma vez, quando eu estava ouvidor na gestão anterior do Crefito 11, uma pessoa perguntou assim, qual que é o teto salarial do fisioterapeuta? Aí eu falei, não, o teto o céu é o limite, né? Não tem... Mas ela quis dizer o piso salarial, né? Ou seja, aquela remuneração mínima, né? Que você parte para aplicar sobre o serviço, seja ele público, privado, da União, do Estado, as empresas, enfim, né? Mas gostei da mentalidade dela. Para no a teto. mentalidade dela é ótima, pensando já no Pensando teto. grande. Pensando no teto, exatamente. E, enfim, e como que se estabelece um piso salarial, né? Eu falei da lei, mas assim, o piso salarial ele pode ser estabelecido ou por lei, né? Federal, distrital, municipal, estadual, ou por convenção coletiva entre sindicato patronal e sindicato da classe, do trabalhador. É isso mesmo? Exato. Existe mais outra forma de existir um piso salarial? Não. Não, essas são as Ele únicas parte formas. em um âmbito nacional, né, por via de lei, ou municipal ou estadual. Mas não havendo, quem determina mesmo é a Convenção Coletiva de Trabalho, que é um documento que é assinado aí anualmente, né, entre os sindicatos que representam a classe trabalhadora dentro da fisioterapia e da terapia ocupacional e a classe patronal, que aí vai depender da classe patronal quem é esse patronal, né? Ou pode ser um patronal filantrópico, um que visa lucro, ou é uma empresa, um tipo de fundação. Então, não é o mesmo sindicato patronal que representa toda a classe empresarial. Cada classe empresarial tem um patronal distinto para a sua natureza. Certo, Então, maravilha. são Glaucio. várias convenções. Obrigado por esse esclarecimento aí. Por que piso salarial é um tema que interessa tanto, né, aos profissionais? Todo mundo hoje quer trabalhar, ganhar seu dinheiro, viver dignamente, né? Então, piso salarial é um tema que normalmente está atrelado à questão da dignidade, né, da valorização profissional, e eu entendo que é um dos âmbitos da valorização profissional, a questão da remuneração, né? Existem outras nuances aí dentro desse caminho da jornada profissional, né? Mas, enfim, vamos bater esse papo. Nós trouxemos hoje de propósito, né, convidados que representam aí
lados opostos, vamos dizer assim, nessa discussão, né? Que é Já que o está tão representante das frequente empresas, isso no representante do nosso sindicato. mundo e no nosso país, principalmente, né? Exato. Essa E a ideia nossa, bilateralidade, né? a ideia nossa é informar, em que pese piso salarial seja um tema mais afeito à situação, né, da missão dos sindicatos, né? Como institucionalmente mesmo falando, né, isso não é tão importante do ponto de vista institucional para um conselho de classe profissional, né? Que a missão, a função dele legal é outra, né? Sim. Mas a gente está sempre se apoiando enquanto entidades representativas, inclusive o Distrito Federal tem aí um sindicato que está a ponto de se formalizar, aí um sindicato próprio da fisioterapia e da terapia ocupacional, que a gente historicamente já teve, né? Foi desativado por alguns motivos, enfim, mas existe esse movimento grande aí para reativar o sindicato, que isso vai depender muito também da vontade, né? Do interesse dos próprios profissionais da Exatamente. cidade, né, Glaucio? Eu sei que você está lá na Bahia, o sindicato lá é bem movimentado, já tem uma história, né? Enfim, tem muita gente envolvida lá, que com certeza serve de inspiração aí para outras realidades do país, né? Porque o Brasil é muito grande, né, gente? Então cada realidade realmente é uma, né? Cada Mas estado é um, né? Essa questão que você traz, por exemplo, do sindicato lá da Bahia e o sindicato daqui que está em processo de formação, acho que é importante a gente ressaltar também que há muito pouco tempo atrás nós iniciamos uma mobilização para poder juntar a todos os sindicatos do Brasil inteiro, que é o que a gente conhece hoje como Sinfitos do Brasil, que é uma representação aí de a junção de 20 sindicatos, né, quer eles com carta sindical ou não. E a carta sindical nada mais é do que como se fosse um documento para aquela entidade sindical que pode de fato fazer a representação daquela classe trabalhadora. Alguns têm só a sua representação política, nada mais nada menos do que um conjunto de profissionais que politicamente se interessam pelo tema e brigam para fazer as representações e as defesas, mas que não necessariamente têm a carta sindical para que possa fazer de fato essa sua representação de forma legítima. E já outros sindicatos existem essa carta e a gente tem essa junção. E aí vocês falaram logo mais cedo sobre essa questão do piso, né, ser uma conquista coletiva. E assim, eu vejo como uma grande conquista Mas eu coletiva. vou te interromper. Que parte... Calma lá. Vamos começar aqui a aquecer os tambores, É. entendeu? E eu quero fazer uma pergunta Jogue para duro. vocês, Mas, para a gente... me permita antes, é porque a gente citou Fenafísio. Eu acho legal falar o que é a Fenafísio também, para que o pessoal de casa saiba o que é a Fenafísio, que entidade é essa, Boa. né? Como que ela atua, qual que é a missão dela, para que antes da gente entrar mesmo assim. Bem, boa O noite. tema que vai explodir esse podcast. Como diz o Messias, bom dia, boa tarde, boa noite, galera. Bem, eu venho hoje aqui representando a aba, né, dos empresários, né? Hoje eu estou na diretoria executiva da Fenafísio, nesse triênio aí 2024-2026. E a Fenafísio hoje é a Federação Nacional de Empresas de Fisioterapia do Brasil. Ela é a entidade que representa as empresas de fisioterapia hoje, principalmente junto aos órgãos reguladores, junto à ANS, né? Então, a Fenafísio ela tem esse papel de unificar as empresas, né, do Brasil e de trazer as melhores práticas de fisioterapia para as empresas, trazendo com isso um benefício à população, né, trazendo melhores práticas, melhores capacitações, né, investindo nas empresas para que as empresas possam, com essa união, reconhecer uma nas outras as melhores práticas do mercado e trazer para a população empresas com certificações, né? A Fenafísio hoje chancela uma certificação de qualidade nacional, então ela traz para as empresas esse benefício de juntas poderem trocar experiências e trazer para a população melhores práticas de fisioterapia. Bacana, excelente. Elevar o nível das profissões aí no país. Isso, o objetivo é esse, é elevar a qualidade da prestação do serviço. Bacana. Então, quem se filia à Fenafísio são as empresas, são as pessoas jurídicas, certo? Isso. Na verdade, a Fenafísio hoje ela tem uma filiação mista. Naqueles estados onde eles têm uma associação de empresas, que é o caso do Distrito Federal, né, as empresas se filiam à associação de empresas e a associação de empresas é filiada à Fenafísio. No caso dos estados da federação que não tem essa associação, as empresas podem avulsamente fazer a filiação à federação. Então é isso, eu queria deixar claro. Então, quem se filia são pessoas jurídicas da Fenafísio. Pessoas jurídicas. No caso do sindicato, quem se filia são as pessoas físicas. Bacana. Então estamos aí. Cada um defendendo aqui
seus direitos e deveres de cada lado. Exatamente. O ringue está aberto. E para começar esse ringue, vou soltar aqui uma pergunta para que vocês usem a criatividade e respondam, né? Quando a gente ouve esse termo, né, piso salarial, qual é a primeira palavra ou frase que vem à cabeça de vocês? Isso inclui você, tá? Eu não, eu sou Olha, host. a primeira palavra que vem na minha cabeça ao ouvir falar dessa conversa de piso salarial é uma só: polêmica. Essa é a palavra que vem na minha cabeça, porque hoje ainda é algo que permeia todas as discussões, sem dúvida, dos empresários, dos sindicatos, dos profissionais. É uma discussão que vem se aquecendo, né? O piso salarial é a polêmica. A gente ainda não tem algo definido, algo discutido, algo elaborado. Pelo menos isso é o que vem na minha cabeça. Bem, a minha vem dignidade. Dignidade no que tange aqueles profissionais que estão lá na ponta, muitos que trabalham lá em municípios abastardos, que alguns estão recebendo, inclusive, valores abaixo de um salário mínimo. Né? São profissionais que passaram anos dentro de uma graduação, se especializaram, estão extremamente qualificados, muitas vezes, para fazer uma bela assistência, mas que não têm o salário, o reflexo de suas qualificações. Então, a gente precisa trazer essa dignidade. A dignidade vem através de um piso salarial em um âmbito nacional, que o valor de R$ 4.650 ainda não é a dignidade merecida a fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais, mas se aproxima daquilo que a gente pensa como um salário justo, as atribuições que a gente tem enquanto fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais. Vou aproveitar até fazer já que você falou que eu ia adendo. falar, vou falar. Não ia responder não, mas você falou aí, Glaucio, dessa questão do cara que está lá longe, né? Como eu disse, o Brasil tem muitos Brasis, né, cara? E assim, a ideia de você ter um piso salarial nacional, né? Único. Muitas vezes não reflete, né? R$ 4.600 para Brasília é um custo de vida diferente de R$ 4.600 para um município no interior do Maranhão, por exemplo, né? Então, assim, a ideia de você estabelecer um piso salarial nacional e trazer isso como uma forma de equiparação, né? Você acha salutar ou você entende que dentro desse processo estabelecer um nacional é meio que um caminho para você ir ajustando as necessidades de cada lugar com as suas nuances próprias? Como é que você pensa isso? Eu acredito. Inclusive, vou interromper também para complementar a pergunta dele, na questão também de público e privado, né, que são Diferentes cenários. diferentes cenários, né, e que eu acho que impacta também de forma diferente. Então já aproveita aí. Já colocou fogo no parquinho. Já faz essa dança. Então, assim, hoje, como a gente conversou mais cedo, o piso salarial hoje é determinado pelas convenções coletivas. Então, a gente tem regiões que têm sindicato que conseguem fechar uma convenção coletiva e instituir, de fato, um piso, mas existem outras regiões que não têm um sindicato atuante e que automaticamente não tem uma convenção coletiva, então não tem uma base para se apoiar. Então, o empresariado, ou os hospitais, ou o próprio município, na hora de fazer um concurso, ele não tem aonde se apoiar para instituir o salário daquele profissional. Então, quando a gente traz um piso salarial previsto, né, em uma lei nacional, a gente traz exatamente essa possibilidade de trazer um equilíbrio nacional. E eu entendo, obviamente, que existem regiões e diferenças, né, diferenças regionais, né, tanto no que diz respeito às questões do empresariado, como dos hospitais, como na própria regionalidade daquele lugar. Eu não posso comparar a Bahia, por exemplo, com São Paulo, Sim. com o Distrito Federal, né? Então, é um sistema completamente diferente, uma economia que roda diferente. O piso salarial, ele traz essa possibilidade de você fazer ajustes, né, salariais nesse piso a partir da convenção coletiva, da negociação do sindicato patronal com o trabalhador. Então, existe sim a possibilidade ou de você aumentar ou de diminuir, de acordo com a regionalidade, com as necessidades daquele estado, daquele lugar, daquela empresa, uma vez que você pode fazer também um acordo coletivo de trabalho. Então, não necessariamente não preciso fazer uma convenção que cabe para todo o estado. Eu posso fazer um acordo exclusivo para aquela determinada empresa, para aquele determinado hospital, porque tem peculiaridades distintas das demais, sabe? Então, o sindicato pode sim sentar com esse representante. Olha, tem uma lei que prevê 4.650, mas
a gente pode negociar e essa Considerando isso, negociação aquilo, outro. trazer um valor menor, trazer um valor maior, vai depender aí É da porque no negociação. imaginário popular, né, quem não entende muito do assunto pensa assim, "Ih, aprovou a lei, pum, agora amanhã, né, você está lá na sua clínica, você tem seu fisioterapeuta trabalhar, amanhã ele já alterou ali o contra-cheque dele, Vai ter que mudar 4.650. tudo, não. É de uma hora para outra esse negócio? Não, eu acho que é uma pergunta boa que você traz, porque assim existe um tempo, né? E, assim, a lei vai entrar em vigor no ano seguinte à assinatura. Então, por exemplo, se a lei a gente conseguir assinar 2026, ela não vai entrar de imediato, ela vai entrar em 2027. É no ano seguinte à assinatura daquela lei, para justamente dar esse tempo das empresas, dos hospitais, se adaptarem a essa questão. E eu acho que é importante falar um pouco sobre questão de onde vem o dinheiro que vai pagar o piso salarial, né? E aí vem aquela discussão que muita gente faz. Poxa, o piso da enfermagem, por exemplo, está instituído no papel, mas não necessariamente está na conta daquele trabalhador, que existe hoje muitos enfermeiros e enfermeiras que, apesar de ter uma lei, não estão recebendo aquilo. Mas por quê? Porque a peculiaridade do nosso piso, a gente aprendeu muito com o da enfermagem que antecedeu a gente previu a possibilidade de onde vem o dinheiro, o recurso financeiro para custear o piso salarial nosso, hoje previsto em nosso projeto de lei, traz lá dos impostos advindos da energia termoelétrica, que é uma energia suja, é uma energia que polui. Então, nada mais justo que todos os impostos que estão ali sejam destinados à saúde da população, que automaticamente é você pagar melhor para o profissional que vai estar na ponta fazendo a saúde brasileira. Entendi, bacana. Você puxou esse assunto da enfermagem. Eu até gostaria de perguntar, Fernando, por exemplo, que está no ambiente hospitalar e provavelmente viu bastante, né, de todo esse movimento dentro dos hospitais. Vocês acham que dá para fazer um paralelo Olha, do que pode vir a acontecer? então, na minha visão, o que aconteceu com a enfermagem, até onde eu sei, ela teve como o Glaucio falou, ela teve uma regionalização, né? Cada estado pôde fazer suas convenções coletivas e fazer a sua organização. E aí é que vem a minha palavra sobre o que o Glaucio estava falando, porque nada mais legítimo, né, do que o piso, né? Assim, a gente brincou aqui de que é um ringue, vamos brigar os empresários contra o sindicato. Eu falei sobre polêmica, mas é porque, na verdade, ninguém em sã consciência na fisioterapia vai atribuir o piso salarial como algo ruim, né? É algo que realmente vem para agregar para os fisioterapeutas. Até porque nossa área fim, né? Sim, Os legitimidade, fisioterapeutas. vai trazer melhores remunerações, e isso é legítimo para os profissionais. A nossa preocupação, principalmente como empresários, é o tema do podcast, é quem vai pagar, quem paga essa conta. E, como o Glaucio falou, assim, a gente tem essa possibilidade, como a enfermagem teve, dessa diversificação por conta desse Brasil gigante. Então, como foi falado, né, a diferença de custo de vida de Brasília para São Paulo, para Bahia, para os interiores, ela é muito grande. Então, você impor numa régua por força de lei para o governo 4.650 para o Brasil inteiro é complicado. É complicado do ponto de vista de custo para as empresas, né? E eu tenho minha visão como empresário de que isso vai ter um benefício mínimo para poucas categorias. Na minha visão, já entrando nessa discussão calorosa. Por quê? A maioria dos órgãos governamentais, municípios, Estado, União, eles vão ter que implementar o piso. E eles têm teto, como você falou. Eles têm orçamento, né? Eles podem desviar orçamento para lá, para cá, fazer como eles quiserem. E os órgãos públicos vão, então, ajustar os valores, né? Mas e as empresas privadas, né? A gente precisa entender como que as empresas privadas vão custear esse aumento, sei lá, de um piso que hoje é X, paga-se X, menos X, X sobre 2, né? X sobre 3, e que daqui a pouco tem que ser 2X, 3X, 4X. Então, essa conta, ela precisa entrar na discussão. Quando a gente fala de polêmica, é que a gente precisa botar na mesa esses papéis. A gente falou de briga, mas, na verdade, a gente tem que dar a mão e achar o melhor caminho. Concordo. Porque nós estamos falando da vida dos profissionais, da vida dos fisioterapeutas Eu que acho se que formam. da sustentabilidade da profissão, inclusive. Sim, da sustentabilidade da profissão. Por quê? Minha visão de empresário. Uma canetada, de uma hora para outra, ela vai forçar o mercado a se regular. Então, o que pode acontecer de primeira mão? Você falou aí do tempo. Realmente, em 2026, regulamenta, 2027 tem que implementar. É aí
6 meses a 1 ano para as empresas e o governo se adequar. Talvez não seja um tempo hábil, porque a gente tem conhecimento de muitas empresas no Brasil. São empresas de pequeno porte, médio, grande, e na grande maioria são clínicas de pequeno porte. Sim. Então, é possível que essas empresas não tenham margem para poder sustentar esse preço, esse aumento tão alto no seu custo fixo. E aí pode ter empresas falindo, né? Pode ter demissões em massa, né? A gente sabe de empresas que hoje, se o piso for implementado, ele não tem 1 ano para poder conseguir caixa para poder implementar. Então, a gente pode ter demissões. Isso é uma preocupação da gente, porque precariza o mercado, dificulta o acesso à população, que, sem dúvida, é a principal preocupação que a gente tem. Então, é preciso sentarmos nessa mesa que estamos hoje, mais entes, e discutir essa possibilidade de quem custeia. Porque, na hora que você passa uma régua e impõe, você vai obrigar o mercado a se regular. E essa pressão sobre o custo das empresas, certamente ela vai se adaptar. Sim. Então, a princípio, a gente pode ter piora no quadro. E eu queria deixar bem claro também uma coisa. Às vezes a gente fala e bota aí um X no meio, né? Piso salarial, valorização do outro. E a gente que está na liderança das pessoas, você como líder de sindicato, eu como líder de empresas, de profissionais, a gente precisa ter muito cuidado quando a gente vai falando sobre piso e valorização, porque a gente não pode atribuir a valorização, o piso, simplesmente valorização profissional. Que o piso é legítimo? Mas a valorização ela não vem só do piso. Só da Não é assim, hoje 2025 é piso, ano que vem valorizado. Isso trabalha muito na mentalidade das pessoas. A gente, como empresa, a gente pensa muito nisso, porque a gente analisa muito mais o comportamento do profissional do que, às vezes, a própria competência técnica em si. Então, se aquele profissional ele tem competência, se ele tem uma habilidade emocional, de mentalidade, eu sou fisioterapia. Na essência, a fisioterapia é uma profissão liberal. Então, ele pode ser um autônomo, pode trabalhar de manhã, de tarde, de noite, pélvica, hospital, ambulatório, domicílio. Então, na essência, nós somos liberais. Então, a gente impondo uma mentalidade de que eu vou atender meu paciente com competência, vou buscar capacitação, vou ter uma melhor comunicação com esse paciente para ele entender o que eu estou fazendo, isso vai valorizar o seu serviço de dentro para fora. Então, o fisioterapeuta vai se valorizar de dentro para fora, e não através de uma imposição de uma lei que limita o piso. Então, essa é a minha visão como empresário, mas eu entendo que ela não pode ser só a minha visão. Precisa ter a visão daquele profissional que está lá na periferia recebendo muito pouco. Então, eu entendo que o piso ele vem para legitimar você falou a primeira palavra aí, dignidade. A dignidade, né, do profissional, mas ela não pode ser só isso. A discussão não pode ser só vazia. E nos nossos discursos, e me desculpe, eu vejo muito nas redes sociais, discursos muito inflamados de que o piso é a valorização do profissional. Então, isso eu discordo. Por quê? Porque não é só isso, né? Não é só isso. A gente não pode... Você foi muito feliz na sua consideração inicial. A gente não pode considerar a valorização profissional simplesmente ao piso, atribuir simplesmente ao piso. São várias outras coisas que a gente precisa considerar na hora de valorizar o profissional. Inclusive, o piso, na minha cabeça, ele vai limitar essa mentalidade. Porque... Desculpa se eu estiver falando muito, tá? Nada. Deixa eu complementar aqui. Por exemplo, eu tenho uma visão que às vezes até tem que tomar cuidado quando a gente fala. Mas vamos lá. Às vezes a gente tem todo mundo trabalhando ali com um certo valor. Profissionais bons, ruins, péssimos, ótimos. Certo valor de remuneração. De remuneração, né? Sei lá, R$2.000. E de uma hora para outra, você bota todo mundo para receber 4.600. Isso mexe muito com a mentalidade. Não estou dizendo que não é digno, mas isso mexe com a mentalidade. Isso pode provocar nas pessoas uma acomodação. É óbvio que para alguns pode causar motivação. Mas esse é um limite muito tênue entre você estar trabalhando mal e vai receber mais. Opa, beleza. Ou aquele que já trabalha com R$2.000, luta, briga, faz das tripas coração para receber, às vezes atende paciente domiciliar e daqui a pouco ele recebe 4.000. Então, a gente passar uma régua, na minha forma de pensar, não é justo. Está aí minha primeira desavença. Provocação. Não é justo, porque eu vou valorizar todos, até os ruins. Você está entendendo? Então, esse é outro critério que a gente precisa avaliar nessa discussão de preço, custo, valor, diferenças regionais. Entende? Então, eu vejo que a gente tem que se preocupar muito com a mentalidade dos fisioterapeutas. Como Ele tem uma mentalidade de ser cada vez melhor e não se acomodar, porque o piso vai valorizar o seu trabalho. Como você falou, Fernando,
A linha da valorização ela é maior do que só a questão remuneratória. Em que pese, né, você também falou anteriormente aí que se o piso for aplicado, o mercado vai se regular, né? E realmente isso vai acontecer. Isso meio que já acontece um pouco, né? A gente tem um mercado hoje com Já está um acontecendo, né? número grande de Mesmo com profissionais, né? A a gente ma- fez o último podcast falando sobre o EAD. A professora trouxe um dado para a gente que hoje são 118 mil matrículas ativas de fisioterapeutas em cursos EAD no país. Então você vai ter uma grande injeção de novos profissionais no profissionais mercado. com a formação, Uhum. né, duvidosa, Essa- digamos assim, É. entrando no mercado. E de fato, né, isso o mercado vai se regulando, né, já tem se regulado, né. Hoje a gente também tem que considerar aí o que você colocou para o empresário a questão da sustentabilidade que a Nara trouxe, né. Os encargos hoje eles são muito altos, né. Eu acho que o próprio sindicato talvez entenda e reconheça isso como é, essa é a realidade do Brasil, né? Então, quando o empresário pensa em sustentabilidade, ele está pensando muitas vezes na questão dos encargos, né? Porque sobre um salário de 4.600 você vai incidir vários outros impostos e tal, tudo mais. que essa remuneração, na verdade, não é só os 4.600, ela é quase 80% mais, maior do Em que esse relação valor, né? Questão ao da regulagem, essa questão da regulagem que o Fernando trouxe, eu acho que é importante, por exemplo, quando você traz o piso da enfermagem, e é um exemplo típico, que talvez tenha sido o primeiro piso que tenha saído em 10 ou talvez 20 anos, é o piso da enfermagem, você conseguiu fazer a atualização da tabela do SUS, que já tinha quase 20 anos sem ser atualizado. Ou seja, há quase 20 anos, o valor que a pessoa estava recebendo agora pelo SUS era o valor de 20 anos atrás. E quem fez essa adaptação, essa atualização dessa tabela foi o piso da enfermagem. Ou seja, outras brigas, né, que a gente Outras brigas. Entendi. Por quê? poderia ganhar, a gente vai mexendo no Vai mercado. Né? mexendo. O mercado automaticamente tem que se organizar naquele sentido. Por quê? Porque muita gente pode não querer mais fazer determinado atendimento em fisioterapia porque o plano está pagando pouco ou porque o SUS está fazendo um repasse baixo. Automaticamente tem que ter essa Você tá regulagem. querendo- Eu você tá querendo acredito dizer que Inclusive, Messias, perdão, a força do empresariado, que é uma força grande. Mas muitas vezes a força do empresariado se limita aos seus consultórios e aos hospitais, porque eles não se organizam no sentido de vou me associar à Fenafísio, porque a Fenafísio vai fazer uma luta que vai me defender e vai fazer uma luta coletiva. Né? E o empresariado não tem essa união que o trabalhador por vezes tem. Porque tem muito trabalhador que às vezes você retira lá um determinado adicional ou não faz o pagamento do salário dele. Muitas vezes lá na Bahia a gente vai para a porta do hospital cobrar, fazer aquela reivindicação, mas eu não vejo essa mesma mobilização, essa mesma reivindicação partindo da união do empresariado. Vamos nos juntar para melhorar o repasse, por exemplo, do plano de saúde. Ou me associar à Fenafísio para a Fenafísio poder travar essa luta por mim. E a gente muitas vezes não vê isso acontecer, sabe? eu uma gostaria grande, de falar a grande um briga da pouco Fenafísio é essa. em de tentar relação a realmente... essa regularização. Ah, tá. Né? Então, assim, primeiro ponto é que vocês falaram de regiões, né? Então, assim, vamos lá no norte do país, o custo de vida é menor, aqui em Brasília, São Paulo. Realmente, estamos numa cidade que tem um dos maiores PIBs do Brasil. E ainda assim, o piso salarial vai ser algo que vai impactar muito as empresas. Porque, apesar de ser o maior PIB do Brasil, a população não está disposta a pagar por fisioterapia. E essa é uma realidade. Eu sou empresária há 25 anos. Aqui é um PIB altíssimo, a gente tem muitos planos de saúde, muitas pessoas têm os planos de saúde e não está disposta a pagar. Aí eu me preocupo mais ainda, entendeu? Porque se aqui o negócio está difícil, Imagina, você imagina em outras regiões. Aí você falou em relação ao SUS. Por isso que eu acho que uma diferenciação do público para o privado se faz muito necessária. Por quê? Porque as empresas não têm união. Nós temos exemplos claros para falar aqui, sem dizer nomes de operadoras ou nomes de empresa, de uma pressão que a gente sofreu há 2 meses atrás. E que sim, né? tentamos nos unir para que conseguíssemos uma negociação melhor. E, infelizmente, o mercado, ele é dos tubarões, ele é dos mais fortes. Né? E quem é o mais forte hoje, dentro do mercado de saúde suplementar, sem dúvida nenhuma, a operadora de saúde. Né? Infelizmente, ela está ali, ou felizmente, né? Ela está ali entre os prestadores e o beneficiário, e ela regula esse preço. Né? E, mas não vamos atender porque está muito baixo. Não vem paciente por outro lado, se não for por ali. Então, empresas que têm maior
diferente de consultório, né? Que às vezes eu atendo a minha agenda só e gerencio aquela sala. É muito diferente de uma empresa que gera emprego e que é muitas vezes grande, com várias unidades, e que emprega fisioterapeutas e que depende dessas operadoras, muitas vezes, para ser sustentável, né? Eu, sinceramente, particularmente falando como Nara agora, não como conselheira, não acredito muito em uma mudança por parte da operadora em termos de em valores repassados. O que a gente vê nos últimos 10 anos é cair, sim, substancialmente os ticket médios das operadoras, cada dia de uma forma, cada dia mais, uns levando os outros, e eu vejo também uma diminuição muito grande das competências técnicas dos profissionais de fisioterapia no mercado. Pós-pandemia, então, uma coisa horrorosa, né? De profissionais que chegam formados e não sabem nem aonde fica o manguito rotador. Então, acho que os profissionais eles têm que receber mais, sim, se eles tiverem fora da curva. Concordo em partes contigo no sentido Agora esquentou. Agora esquentou. Eita! Então, eu concordo em partes contigo. E aí, pegando até uma fala gosta de pimenta, né? Vamos bora botar uma de pimenta no baiano. Botou a acarajé, cadê? Opa. Acarajézinho. Então, eu penso o seguinte, se Maria e se João trabalham no mesmo lugar e ambos estão fazendo fisioterapia, prestando serviço de fisioterapia, ambos merecem receber o mesmo salário. Ponto. Por quê? Porque a operadora não está pensando se João fez uma técnica mais eficiente do que Maria ou vice. A operadora não pensa nisso. A operadora vai pagar igual. Então, se paga igual, ambos merecem receber o mesmo salário. Ponto. Mas aí vem algumas demandas que eu acho importante quando você traz o seguinte. Se eu tenho mais qualificação e até para eu fazer mais, para eu ser mais qualificado, automaticamente eu tenho que investir mais na minha qualificação. Tem que ter um salário digno para pagar um mestrado, um doutorado, uma pós-graduação, um curso de especialização, e o piso, mais uma vez, vem ajudar nesse sentido. Mas aí eu venho e caso com o que a Nara trouxe e o Fernando trouxe. Obviamente, se João tem uma técnica mais eficiente, ele está muito mais capacitado para aplicar aquela técnica e resolver o problema que o paciente tem mais rápido, em menos atendimentos, obviamente ele é muito mais eficiente do que Maria, que resolve a mesma situação em 10 atendimentos e João resolve em 5. Aí vem alguns selos, que a Savena Físio tem, por exemplo, olha, eu tenho uma empresa qualificada, com profissionais dignos, extremamente aptos a prestar aquele serviço, e que o tratamento para uma lesão no manguito rotador, que seria resolvido, sei lá, em 20 sessões, eu consigo resolver o mesmo problema em 10 sessões. Aí eu posso utilizar isso como uma técnica para a operadora e falar assim, ó, pague mais para mim, que eu dou o mesmo resultado que Maria dá, só que eu dou em menos quantidade de atendimentos, né? Ou seja, eu tenho essa capacidade. Aí vem a estratégia que o mercado precisa ter, né? De justamente as empresas se associarem à Fenafísio, ou sei lá mais o que, de estratégia que pode ser feito, de pensar, poxa, quais são as estratégias que eu posso usar hoje para ter um melhoramento no repasse desse plano de saúde, ou mesmo pelo SUS, né? Como é que eu posso melhorar esse repasse do SUS, uma vez que teve o mesmo repasse da enfermagem? Se a enfermagem conseguiu, por que a minha tabela também não precisa se adaptar? Porque os procedimentos da enfermagem foi atualizado, por que o nosso não, sabe? Então tem que ter esse mesmo... Então concordo em parte quando você traz essa demanda, que é importante esse debate. Mas eu estou esperando ainda o... Não, tá coçando, ele tá coçando, vai. É porque eu tô quase botando mais pimenta nessa conversa. Mas jogue duro. Não, é porque eu discordo em parte no que você diz, porque quando você traz aí dois profissionais, né? João e Maria, e João resolve em 10 sessões e Maria resolve em 20, corrobora, na verdade, com o que a gente pensa de mentalidade empreendedora. Para que João vai ficar preso a um piso se o João é extremamente capaz de resolver os problemas com muito mais facilidade? Então, o João não precisa ficar preso ao piso. O João pode trabalhar de forma autônoma, oferecer o seu serviço para a população, seja ele para plano de saúde, que aí engloba-se 60 milhões de pessoas no Brasil, ou ele vai oferecer de forma particular, que sobram aí os outros 140, 145 milhões, ou seja, mais do que o dobro da população. Então, ele se diferencia e consegue, por aí, mostrar que ele realmente tem valor. Está aí a valorização do trabalho de João,
com relação ao de Maria. Não que o de Maria seja ruim, por isso que a gente discute o piso. Mas quando a gente discute valorização, a gente discute o trabalho de João, porque João, ele se diferencia no mercado. Ele trabalha melhor, ele se capacitou, o paciente percebe, tem a qualidade percebida pelo paciente que João atendeu melhor. Então, essa discussão de piso e valorização, eu vou acabar batendo na mesma tecla. A valorização, ela depende da pessoa, do profissional, tem que vir de dentro para fora. E o piso, quando a gente discute condições mínimas, né? O mínimo ali para que a gente não tenha uma desproporção tão grande no início da carreira, para corrigir essas desproporcionalidades, essas diferenças regionais. Então, quando você traz esse exemplo, aí corrobora com o que eu falo, porque eu acho que a especialização, a capacitação técnica de oferecer essa qualidade, ela vem de encontro ao que eu entendo como valorização profissional. Só mais um outro ponto que você falou, que, por exemplo, quando ele faz esse serviço, a operadora vai enxergar melhor ele, cara, isso é tão difícil. Eu falo que eu estou aqui com a Nara. A gente muitas vezes oferece um serviço melhor. Eu tenho João, Maria, Pedro, Tiago na minha empresa oferecendo serviços melhores. Só que eu negocio com a operadora, só que ela é um gigante. Ela é um gigante para a gente poder negociar e conseguir maior valor. Tanto que é o exemplo que ela trouxe. A operadora chegou aqui e baixou os preços, independente. Ou seja, causou um rebuliço aqui nas empresas. As empresas estão tendo que se reorganizar, estão tendo que se... É igual a questão do piso. Se o piso chega, aumenta o custo fixo, a operadora chegou e reduziu a receita. É a mesma pressão. Mas aí vem a necessidade de mobilização. Mobilização. Porque, por exemplo, Isso. se vira para o meu trabalhador hoje e fala assim, vou diminuir o seu salário, ou então não vou pagar seu salário em dia, os trabalhadores para tudo. Sem dúvida. Pode até não gerar uma greve, cruzar os braços e tipo, não vou prestar o serviço, mas minimamente vai fazer um barulho suficiente para essas empresas falar, não, paga o negócio do pessoal lá. Paga o salário dele. E aí, se, por exemplo, se viesse diminuir o ticket do plano, né, de saúde para vocês, se todas as clínicas parassem e fizessem assim, ó, não vou atender. E fosse uma realidade, eu tenho 200 clínicas no DF e as 200 clínicas falassem, não vai atender. Automaticamente você força a essa operadora a fazer um melhoramento no seu repasse. A conclusão do meu comentário é esse. Aí sim eu concordo com você. Vem de encontro a essa união. Sim. Que a gente precisa ter. Né? Ou seja, os empresários, a Fenafísio vem aí para tentar fazer esse trabalho que não é fácil, de unir as empresas para brigar por melhores honorários. E assim a gente conseguir. Quisera eu um dia fazer igual os pediatras fizeram aqui em Brasília numa época. Os pediatras chegaram e falaram, não atendo mais plano de saúde. Não atendo. E pronto, começou a cobrar particular de todo mundo. Mas quando que a fisioterapia vai conseguir fazer isso? É difícil, porque a gente já sofre com honorários já ruins. E aí, empresas que dependem de uma operadora ou de outra, se para de atender aquela operadora, o paciente para de vir. Então, aqui em Brasília, inclusive, que é um mercado que ele tem uma população com a grande maioria com plano de saúde, então aqui é mais difícil ainda de fazer esse tipo de atitude, por mais que as empresas se unam. Isso é muito complexo, eu queria entender isso um pouco, vocês que têm mais experiência, porque assim, o plano de saúde ele aumenta para o usuário todo ano. Todo ano ele aumenta para o usuário. E a justificativa de que o aumento do plano de saúde é em razão das taxas, do não sei o quê, do custo, do cálculo do INPC, daquilo, ele sempre tal. Mas aí, ao passo que ele aumenta para o usuário, ele diminui para o prestador. É impressionante. E tem uma Parece questão, que a conta não fecha. E tem uma questão muito importante que a gente está falando de valorização, que é a valorização da fisioterapia. Que é algo que merece outro podcast. Porque como que a gente vai valorizar mais? E eu sou fisioterapeuta, tá? Como que a gente valoriza mais a categoria se a profissão é tão mal valorizada? Porque é isso que a gente enxerga dentro de qualquer evento de saúde que você vai. Eu vou até falar uma coisa. Por exemplo, a atenção primária da saúde. Não exige fisioterapeuta. É surreal isso, gente. Existe pouquíssimo. Né? Mas eu acho, Nara, a minha contribuição para o que você diz vem no sentido de precisamos educar melhor os nossos profissionais. A população e os nossos profissionais. Porque eu acho que o maior problema do fisioterapeuta é ele mesmo. Isso. Tá? Ele mesmo. Por exemplo, porque você percebe hoje nas universidades, você não tem uma discussão empresarial como o Fernando traz. Porque esse João que o Fernando falou é exatamente aquele João que ele sabe da sua capacidade, é o João que sabe como trabalhar com o paciente, sabe como se relacionar com o dinheiro, sabe como fazer a dinâmica empresarial. Mas esse conhecimento empresarial que o João tem,
ele não adquiriu, com certeza, dentro das Ele universidades. adquiriu no PGP. Assim como ele também... Anota aí essa. Assim como também ele não adquiriu o conhecimento da união de classe, do sindicato, do conselho. Tem gente que se atribula com essa questão do que é a atribuição de cada um, para o que cada um faz. Porque na universidade ele não aprendeu isso. Ele não E ele aprendeu tem que- que eu, atendendo um paciente com baixo valor, eu não vou estar só me prostituindo no sentido de vender o meu serviço. Ele não que sabe nem fazer conta. ele vai estar desvalorizando toda uma categoria. Toda a categoria. Exatamente. É você ter aquela ideia de corporativismo. Eu tenho que trabalhar por mim, mas pelos meus também. Né? Eu tenho que trabalhar para manter a minha dignidade profissional, mas também para manter a dignidade salarial da minha categoria, enquanto terapeuta E aí ocupacional você entrou numa esfera que é educação, né? Que Foi o tema do outro infelizmente podcast. não é a prioridade no nosso país. Né? Mas a questão do intraempreendedorismo é justamente isso. Por que existem... a minha empresa é preceptora da UNB. Por que existem profissionais e profissionais, sendo que o professor lá na UNB ou outra faculdade qualquer é o mesmo? Porque eu tenho interesse. O conhecimento, a aprendizagem, ela é muito mais ativa que passiva. Eu não preciso de ninguém estar me ensinando, ainda mais hoje com inteligência artificial, com YouTube, você não precisa nem de dinheiro para aprender, para se desenvolver. Eu, na minha época, a gente fazia estágio de graça. Fiz estágio desde o meu segundo semestre, para aprender, a limpar uma placa de eletroestimulação. Né? Hoje em dia, os profissionais, não só da fisioterapia, tá? Mas essa geração, elas querem tudo muito pronto. Uhum. Forma e quer ser chamado de doutor no dia seguinte. E assim, não tem experiência. Porque a faculdade não está focada em formar um bom profissional e a gente sabe disso. Esse colega, quando coloca o jaleco, é um colega que acha que o jaleco é te dar superpoderes. Exatamente. Não dá, gente. Não dá. Ou você se entende como... Ou você tem a consciência de classe, ou consciência de classe trabalhadora, no sentido de falar, eu sou empregado e eu tenho essa minha classe, ou consciência de classe empresarial, eu sou empresário e você trabalhar por aquilo. Mas a consciência, a identidade de classe desse indivíduo hoje está cada vez mais perdida. E olha, eu acho que vai além disso, sabe? Não pode, do mesmo jeito que a gente está aqui tentando unir as forças, né, do sindicato com as empresas, do conselho, eu acredito muito nisso, acho que juntos somos, é um clichê essa frase, mas é a verdade, juntos somos mais fortes. A gente não pode ter essa divisão de empregador, empregado, empresário. Hoje em dia não dá mais para ter esse tipo de divisão. Sabe por quê? Porque um colaborador, ele é empresário dele mesmo. E ele só vai crescer quando ela tiver essa mentalidade. Eu tenho empresa há 25 anos. Quantos profissionais já passaram pela minha empresa que hoje tem seu negócio próprio, né? Que hoje mudou de área, foi para a área hospitalar, por exemplo, que é uma mentalidade completamente diferente do ambulatório, onde as pessoas não querem ser carteira assinada, CLT, elas preferem ser donas da sua empresa, do seu negócio, ela mesma, para administrar o dinheiro como ela acha melhor. Então, assim, a maioria das pessoas que estão ainda nessa dependência de ter seus direitos, né, muitas vezes não querem cumprir os seus deveres, é muito cheio de direitos, e passam anos sem conseguir se desenvolver profissionalmente e crescer, porque está sempre esperando que alguém chegue e salve a pátria, entendeu? Eu discordo, mas eu trago na minha fala daqui a pouco, por favor. Não, só para complementar o que a Nara falou, e corrobora com o que vocês estão dizendo, que a união, ela não tem como fugir da conversa, né? Uhum. Todos os entes têm que se unir. É o COFITO nos sistemas CREFITOS, né? Que precisam nos ajudar nessa valorização do profissional, nos ajudar na academia, que é o segundo ponto que eu ia falar, que é a educação, porque a gente precisa educar os profissionais, seja em casa quando sai do berço, né? Aprendendo a trabalhar com dinheiro, aprendendo a cuidar da própria vida, seja na própria academia. A gente precisa trazer para esses profissionais que estão se formando os modelos de remuneração e explorar isso dentro da academia para que eles saiam e enfrentem o mercado conhecendo. E eu desconheço esse papel nas universidades, porque os profissionais que a gente recebe, por exemplo, na minha empresa, a gente recebe muito profissional em processo de avaliação, né, de contratação. E muitas vezes eles desconhecem esses modelos. Por exemplo,
O profissional pode ser um CLT, como a gente está discutindo aqui, a questão do piso. Mas o profissional pode ser autônomo. Ele pode fazer um registro de autônomo e sair atendendo por aí, emitindo nota fiscal. Ele pode abrir sua própria empresa, ser um PJ. Ele pode se associar a um grande grupo, comprando cota e trabalhando, exercendo sua profissão e ganhando seus lucros. Então, tem vários modelos de remuneração. E dentro desses modelos de remuneração, você tem Direitos e tributação, deveres. direitos, deveres. Coisas boas e ruins. Você consegue aprender aquele que você vai conseguir mais, aquele que você vai conseguir menos, aquele que você vai ter maior risco, aquele que você vai ter menor risco. Então, a academia, a universidade, ela precisa explicar para o profissional, precisa ensinar para o profissional os modelos de remuneração, para que ele possa ter uma visão de quando ele entrar no mercado, para onde que ele vai correr. Às vezes ele vai precisar recorrer a um CLT primeiro, porque às vezes ele não tem a capacitação, não tem condições de fazer um financiamento, empreender, abrir sua empresa. Vai no CLT, entra na discussão do piso, para a gente poder ter condições mínimas. Mas ele precisa também entender que ele pode ter uma mentalidade de empreendedora e abrir seu PJ, correr atrás. A maioria, tenho certeza que vocês aqui, até o TO, tenho certeza que fez assim. Começou atendendo em casa. Aquela pessoa, aquele familiar que você conhece, se formou, atende meu familiar, vai fazer um atendimento domiciliar ali, começa a trabalhar numa clínica ou no hospital, ainda atendendo seus pacientes domiciliares. Então, precisa mudar a academia. Os profissionais precisam sair da faculdade entendendo os modelos de remuneração, porque aí ele vai saber o que a gente está discutindo aqui, que é defender o legítimo, o piso, mas ele pode ser profissional liberal, que é o que a gente defende na mentalidade empreendedora do fisioterapeuta. Eu trazendo uma tréplica que Nara falou, o Fernando falou. Assim, eu discordo em gênero, número e grau, no sentido de que o CLT ainda é a melhor opção de empregabilidade dentro do Brasil. Por quê? Porque a gente não tem uma cultura de profissionais capacitados para empreender. O DF hoje tem aproximadamente 10 mil profissionais entre fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais. Se tivéssemos 10 mil profissionais hoje no DF, todo mundo empreendendo, não ia dar em nada. Por quê? Porque não tem um público suficiente para serem 10 mil profissionais empreendendo. Então, assim, não só o DF, mas o Brasil, existem pessoas que não gostam de empreender, que querem ser o CL. Não tem vocação para isso. Não mesmo. tem vocação, não tem é questão de estudar, de se dedicar, você tem um perfil para empreender, o outro não, porque não dá para todo mundo querer empreender. Sim. O Sem CLT dúvida. ainda é aquele indivíduo que quer seguridade. E a grande maioria da população no Brasil hoje. Por quê? Porque o CLT vai te dar seguridades sociais, como, por exemplo, 13º, férias, FGTS, Previdência Social, licença maternidade. Você tem direito quando você faltar por alguma doença, não é descontado o seu salário, você recebe aquele valor. Ou seja, agora pense que se todo mundo fosse um PJ da vida, por exemplo, essas pessoas, nem todo PJ, eu tenho absoluta certeza de 100% dos PJs, não existe nenhuma pesquisa dentro da nossa classe, da fisioterapia da TO, sobre isso, né, sobre relações trabalhistas. Mas dos PJs, eu tenho absoluta certeza que pouquíssimos pagam a Previdência Social. E a gente passou muito pouco tempo atrás por um sistema de pandemia. A gente passou por uma pandemia. E eu lá na Bahia, por exemplo, tive que atender um profissional grávida, 7 meses, dentro da UTI, e ela não conseguiu sair da UTI porque era PJ. Ela ligou para mim e falou, doutor, eu faço o quê? Me ajude. Eu fiz, não tenho o que fazer. Porque se você tivesse uma carteira assinada, você ia ser afastado e receber seu salário pela Previdência Social e até a Seguridade Social, que é uma conquista, porque a CLT é uma conquista de um conjunto de mobilizações. Né? Não nasceu da noite para o dia. A CLT é um conjunto de leis que protege esse trabalhador, protege também a empresa, mas é um conjunto de leis que foi construída a partir de mobilizações. Porque o 13º salário é uma construção de mobilização social. A licença maternidade, até pouco tempo atrás, ninguém acreditava ser possível afastar uma mulher, ela receber o salário dela só porque ela estava grávida. Como assim? Hoje, para nós, é uma realidade que você não cogita a possibilidade de tirar esse direito. Mas foi um direito que há muito pouco tempo atrás não existia. Então, assim, a CLT ainda é. E quando a gente percebe o avanço da pejotização dentro do nosso sistema, que é um sistema de profissionais pouco educados para empreender, a gente percebe que amanhã serão profissionais completamente desamparados quando precisar de uma assistência, de uma seguridade como licença maternidade, caiu, bateu a perna, e agora? Como é que eu vou atender dentro de uma UTI? Com minha fratura do meu fêmur, por exemplo, sabe? Sim, mas vocês acham que a aprovação desse piso pode reduzir a contratação e aumentar a pejotização?
Eu queria fazer uma tréplica da tréplica. Mas vai ter que ser rápido, Vai nós ter só que temos ser dois rápido. minutos. Temos Eu 2 entendo- minutos. eu entendo Hoje que- vamos ter que fazer. Eu entendo que o tempo é curto, mas vamos lá, vou tentar ser bem objetivo, porque o tema que o Glaucio traz, ele é importante, principalmente porque a gente conversou antes, porque as pessoas precisam ter o conhecimento dos modelos, né? Ele traz que a CLT, ela traz benefícios, seguridade, aposentadoria, né? Mas a gente precisa também entender as dificuldades que a gente tem com relação a isso, porque hoje, você vê, hoje a gente tem um INSS quebrado, reforma em cima de reforma para poder o governo dar conta do INSS. Para aposentar está cada vez mais difícil. Então, hoje, o que eu falo para os profissionais que querem ser CLT? Te preocupa, porque você está deixando o seu dinheiro do INSS com o governo que não tem cuidado muito bem do seu dinheiro. Então, essa é a nossa preocupação. Ao mesmo tempo, eu entendo que os PJs precisam ter uma preocupação de fazer uma previdência, de fazer um seguro, né? Ou De seja, educação de financeira ter uma e guardar educação um financeira. Então, você tem pontos positivos e pontos Pontos negativos negativos. nos dois lados. Eu entendo que tem profissionais que não vão querer ser PJ, né? Porque eles não vão ter educação financeira, não vão fazer um seguro, não vão se preocupar. Ao mesmo lado, tem outros que não vão querer um CLT, porque não vai querer deixar um dinheiro no INSS guardado com o governo que não cuida do nosso pouco. Um dinheiro. rendimento. Não cuida, é um rendimento baixo, né? Então, o que eu acho com relação ao piso referente à pejotização, que foi o que você perguntou? Eu acredito que vai haver muitas demissões e os profissionais vão ter que migrar para a pejotização, porque eu acho que não vai ter tempo suficiente para as empresas se adaptarem ao aumento do custo. Se não houver, qual seria a minha sugestão de solução para o piso? Uma negociação antes de implementar, para que não seja uma régua para o Brasil inteiro. Precisa se discutir diferenças regionais, escalonamento de piso, né? Aumenta, não sei, de 1.000 para 2.000, depois 3.000, 4.000, 5.000. 4.600 eu acho baixo, inclusive. É baixo, o profissional é ruim o preço, o valor. Preço, né? Porque valor poderia ser muito mais. Então, a minha sugestão é escalonar esse piso, porque senão a pejotização vai chegar muito mais forte. E os profissionais vão ter que, na marra, como a gente fez há 20 anos atrás, aprender educação financeira, aprender a fazer um seguro, aprender a fazer uma previdência privada, porque ele vai precisar trabalhar mais, valorizar mais o seu serviço para que ele consiga arrecadar mais, para que ele possa tirar ali 10%, 20%, investir, fazer algo que ele possa no futuro ou ter uma segurança, uma seguridade. Porque a CLT hoje, no nosso modo de ver, não cuida do nosso dinheiro que é investido lá da maneira mais correta. É a nossa visão. Pessoal, olha só. Pela primeira vez. Eu tô assim, como é que vou tentar amarrar a discussão. Eu acho que todo mundo tem razão. Todo mundo tem razão. Frederic E Nietzsche razões, né? Nietzsche falava isso, né? Nietzsche fala, Existem então. várias verdades. Pronto, chamei o várias cara sem querer. verdades. Todo mundo tem suas razões e essa é uma discussão que realmente ela não tem como se encerrar aqui numa hora, mas eu acho que ela já lança luz aí sobre quem nos assiste, né, no sentido de pensar, né, sobre o assunto e entender um pouco mais, até para discutir com outras pessoas, né? Mas algo me marcou aqui quando o Fernando colocou, né? Se vier o piso, o mercado se regula. Alguma coisa vai acontecer, ou vai ser a demissão, ou vai ser a pejotização, ou a gente vai ter uma base melhor para negociar com a ANS para aumentar o valor dos repasses, isso consequentemente consegue Sim. de forma sustentável ajudar as empresas a manter isso aí, ou vão existir outras formas, né, de remuneração, enfim, mas a profissão jamais ela vai deixar de existir. As profissões, né? A gente está falando um pouco de terapia ocupacional aqui hoje, obviamente, porque a terapia ocupacional hoje ela está num status diferente, né? Social Outro diferente, um nível diferente pelo baixo número de profissionais ainda no país. Então, assim, as remunerações são bem melhores e não é uma preocupação dos terapeutas ocupacionais, pelo menos da grande maioria, piso salarial, CLT, esse tipo de coisa, né? Mas com certeza isso no futuro vai ser algo bem pautado. Então, queria agradecer vocês, né, pela disponibilidade, por estarem aqui, por fazer essa discussão calorosa, apimentada, mas nem tanto, né? A gente e a mensagem que a gente pode tirar daqui hoje é isso. Eu acho que a gente precisa se unir cada vez mais enquanto classe, né? Você colocou essa consciência de classe profissional. Ela vai olhar para o lado do empresário, para o lado do trabalhador, para o lado do público, privado, né? De entender que o que faz a profissão são todos esses entes, né? Não é
cada um, né? Um depende do outro. A empresa depende da mão de obra, do trabalhador que depende da empresa para pagar o seu salário, que Que depende da depende da agência reguladora, operadora, que depende do serviço público, que depende. Exato. Todo mundo Exatamente. depende. Essa é a sociedade, né? Então a gente tem que dar as mãos e buscar as formas de fazer com que a gente valorize cada vez mais as profissões, a profissão e os profissionais. E termos mais discussões como essas, né? Acho que foi pouco tempo, a gente não conseguiu nem passar por todas as pautas aqui, mas a gente fica aberto, né, para poder fazer novos episódios e poder explanar mais esse tema. Mas foi muito bom a parceria, as nossas discussões, né? Porque aqui no Vai Lá e Fala a gente acredita que falar é o primeiro passo para transformar, né? Então, até a próxima. Muito obrigada aos convidados e sigam-nos nas redes sociais e fiquem atentos ao próximo episódio. Crefito 11, vai lá e faz. Boa noite, bom dia, boa tarde. Até a próxima. Até a próxima, gente.